Menina é afastada pelos colegas por causa de um boato, mas a verdade que vem depois é ainda mais assustadora. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O som que ecoou no pátio da escola Santa Teresa parecia um sino fúnebre, não um sinal da hora do recreio. Os alunos saíram em disparada como um enxame de abelhas em alvoroço, barulhentos, agitados e apressados. No meio daquela multidão, uma garotinha franzina permanecia imóvel como uma pedra presa no meio de uma correnteza. Lúcia. O vestido cinza velho e folgado, que lhe batia nos tornozelos, fazia Lúcia parecer ainda mais deslocada. Não seguia o uniforme oficial da escola, nem moda, nem tendência, parecia algo resgatado de uma era extinta. O tecido grosso, a gola alta, os punhos abotoados lembravam um uniforme de internato de tempos antigos. O tom cinza acinzentado deixava sua pele ainda mais pálida sob o sol da manhã de Minas Gerais. Ei, galera, olha aquilo! A garota do vestido fantasma, gritou uma voz atrás. Era Bruno, aluno do 6º B. Ele apontava com o dedo, a voz ácida como se quisesse obrigar todo o pátio a olhar. Aquele vestido, vocês viram? É o vestido da garota que pegou fogo. Lúcia ouviu Maria José cochichar com as amigas, tapando a boca enquanto ria. Lúcia abaixou a cabeça e apressou o passo, tentando não ouvir, mas os cochichos pareciam persegui-la a cada passo. Ela é maluca. Os pais morreram queimados e ela ainda guarda aquele vestido. Você acredita na lenda? Quem toca no vestido dela dá azar. Ouvi dizer que esse vestido é amaldiçoado. Uma mão bateu forte nas costas de Lúcia. Ela se virou assustada. Era Alexandre, colega de classe, com o rosto sarcástico. Você lavou esse vestido, garotinha fantasma? Lúcia não respondeu, apenas o encarou, sem ódio, apenas fria. Alexandre levantou o queixo. O que tem essa aí? É muda. Ah, é mesmo, fantasma não fala. Uma gargalhada geral ecoou atrás, seguida por um cuspe que caiu perto do pé de Lúcia. Ela recuou um passo, não disse nada, mas seus lábios estavam comprimidos e os olhos vermelhos. Um professor passou, o Sr. Fabiano, de matemática. Lúcia olhou como quem vê uma boia de salvação em meio a um mar de crueldade. Ela murmurou. Professor, eu. O Sr. Fabiano não parou, nem olhou para Lúcia. Passou reto, com o rosto impassível. Atrás dele, Alexandre soltou uma gargalhada. Viu só? Nem o professor quer olhar para você. Quem mandou trazer esse vestido para a escola? O sinal da próxima aula tocou. Todos se dirigiram para dentro, deixando Lúcia sozinha, seus olhos seguindo aquela multidão como se ela estivesse sendo arrastada para um mundo cada vez mais solitário. Na sala do 6º A, onde Lúcia estudava, seu lugar ficava no fundo, perto da janela. Ninguém sentava ao lado. As carteiras à esquerda e à direita estavam sempre vazias, como uma zona proibida. Na mesa, ainda permanecia a marca de lápis com a inscrição "Ou morra", apesar das tentativas dela de apagar. A professora titular, Elisa Nogueira, entrou na sala com uma pasta nas mãos. Assim que abriu o diário de classe, falou sem levantar os olhos. Lúcia Oliveira, cadê sua prova de geometria? Lúcia remexeu na mochila, tirou a prova, mas antes que entregasse, a professora já reclamava. Você entregou atrasada. Menos 1 ponto. Da próxima vez, perde o direito de fazer a prova. Mas eu trouxe, Lúcia disse trêmula, estendendo o papel. O professor Fabiano já avisou. Quem não entrega no prazo, arca com as consequências, a professora respondeu, rabiscando algo no diário sem levantar os olhos. A sala ficou em silêncio, mas os cochichos começaram, como brasas escondidas. Ela deve nem saber fazer, é burra. Ela não tem amigos, quem ajuda ela a estudar? Lúcia se sentou, ainda segurando a prova não aceita. Seus ombros pequenos tremiam, mas ela não chorava. Apenas fixava os olhos vermelhos no quadro à frente, onde cada palavra parecia rasgar os últimos pedaços de orgulho que ainda restavam nela. No recreio da tarde, Lúcia foi até o banco de pedra sob a árvore grande ao lado da biblioteca.
Costumava escolher aquele canto porque ninguém passava por ali, e pelo menos, a árvore não mentia nem desprezava. Enquanto comia um pão amanhecido desde a manhã, Lúcia ouviu passos. Uma menina loira, de óculos, apareceu. Era Teresa, a única que sorrira para Lúcia no primeiro dia de aula. Lúcia, posso sentar aqui com você? Lúcia levantou os olhos, desconfiada. Mas assentiu. Teresa se sentou sem dizer nada por alguns segundos, depois falou. Eu acho que o que dizem é muito cruel. Lúcia continuou em silêncio. Teresa olhou para o vestido. Desse vestido me dá arrepios, mas eu não acredito nesses boatos. Lúcia apertou os lábios. Era da minha avó. De alguém especial. Teresa assentiu. Mas uma voz alta interrompeu o momento. Olha só. O novo casal da escola, Teresa e a fantasma. Bruno e um grupo de amigos correram até elas, gargalhando. Teresa se levantou de imediato, pálida. Desculpa, eu preciso ir. Virou-se, sem coragem de olhar para trás. Lúcia observou, ainda segurando o pedaço de pão que não terminara. Permaneceu sentada, enquanto a luz do sol se afastava da copa da árvore, deixando uma sombra pesada sobre seus ombros. No fim do dia, quando o sinal para ir embora tocou, Lúcia caminhou devagar por um corredor comprido, com paredes manchadas e o cheiro úmido característico da escola antiga. Passou pela sala da diretoria, cuja porta estava entreaberta. Lá dentro, uma voz masculina soou, fria. Aquele vestido não pode ser. Lúcia parou. A voz, havia algo nela que fez seu coração apertar. Dizem que era da menina. Inês Moreira, uma voz feminina murmurou, como se estivesse engasgada. Cala a boca, o homem rosnou. Não ouse reabrir essa história. Não quero ouvir mais uma palavra. Se for preciso, vamos expulsá-la. Lúcia ficou imóvel. Ela reconheceu a voz do diretor Silveira. A menina se afastou, coração disparado. Mas não chorou. Nem se revoltou. Nem gritou. Apenas seguiu em silêncio. O céu da tarde escurecia aos poucos, esticando sombras das paredes até o chão de cimento frio, onde as pegadas de Lúcia pareciam feridas se abrindo. Terça-feira de manhã. O céu estava nublado, uma garoa fina caía como se até o céu detestasse aquele lugar. Lúcia entrou na sala com um casaco velho cobrindo o vestido cinza sombrio. Nos pés, tênis de pano com as bordas gastas, encharcados pela poça em frente ao portão da escola. Ela colocou a marmita sobre a mesa. Era de plástico vermelho, desbotado. Dentro, algumas fatias de pão e ovo frito frio. A avó preparara desde as 5 da manhã, com um bilhete colado na tampa. E não esqueça de comer para se aquecer. A vovó te ama. Lúcia esboçou um sorriso fraco, depois se virou para pegar os cadernos. Minutos depois, quando o tambor anunciou o horário do almoço, ela voltou à mesa e abriu a marmita. Um fedor insuportável subiu no ar. Bum! Um grito escapou de sua boca. Dentro da marmita, os ovos e pães estavam amassados, misturados com fios de cabelo longos e moscas vivas rastejando sobre o molho de tomate espalhado. Um bilhete, sujo de gordura, boiava na mistura nojenta. Lúcia o pegou, tremendo. A letra borrada de pincel preto dizia: Maldita! Come, come a parte que te espera no inferno. Risos explodiram atrás dela. E aí, seu almoço tá bonito hoje, hein, Lúcia? Gritou Alexandre, fazendo a sala inteira rir. Deve ser cabelo da Inês. O fantasma devia estar com fome. Maria José quase chorava de rir, tampando o nariz como se fosse vomitar. Lúcia segurava a marmita, sem saber o que fazer, paralisada no meio da sala. As moscas continuavam saindo, caindo no chão. O professor de plantão naquele turno, Sr. Tomás Ramalho, entrou na sala por causa do barulho. Franziu a testa ao ver Lúcia. O que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Lúcia levantou a marmita com cuidado, balbuciando. Professor, alguém fez isso. Mas o professor nem deixou ela terminar. Gritou.
Trazer esse tipo de coisa para a sala é contra as regras de segurança alimentar. Quer deixar a turma toda doente? Os olhos de Lúcia se arregalaram. Mas, não fui eu, alguém. Chega, ele a interrompeu, batendo o caderno na mesa. Leve isso para casa. Se repetir, vou chamar seus responsáveis. A sala explodiu em gargalhadas. Alexandre assobiou. Professor, acho que a gente devia receber máscaras para estudar com essa aí. É verdade, professor. Esse cheiro vai me traumatizar. Carla completou, ainda rindo. Lúcia saiu correndo com a marmita nos braços, as lágrimas finalmente surgindo. Mas antes que saísse da sala, tropeçou no pé de alguém. Caiu no chão. A marmita se abriu, cabelo e moscas voaram sobre uma mesa próxima. Os alunos gritaram. Ah! O cabelo do fantasma encostou em mim. Mosca! Tem mosca mesmo! Ei, tira foto, rápido! Celulares foram sacados. Vários cliques disparados. Um garoto chamado Pedro virou-se para o amigo. Que legenda a gente põe? Almoço infernal da garota cinza? Lúcia se arrastou até ficar de pé. As mãos sujas de ovo e cabelo, o olhar vazio. Saiu correndo da sala, sem olhar para trás. No corredor, Teresa passava por acaso. Viu Lúcia sair com as mangas sujas de comida e o rosto cheio de lágrimas. Ela parou, chocada. Lúcia, o que aconteceu? Não. Lúcia disse baixinho, sem virar o não diga nada. Teresa quis ir atrás, mas um grupo de amigas gritou à distância. Teresa! Vamos comer, para de andar com a fantasma. Ela mordeu os lábios, hesitou e voltou. Na sala dos professores, naquela tarde, a professora Elisa Nogueira entrou cansada, celular na mão. Abriu uma imagem recebida de um aluno, a foto de Lúcia sentada diante da marmita cheia de cabelo e moscas. Meu Deus, ela suspirou. O professor Ramalho, que tomava café, levantou os olhos. O que foi? É sobre a menina Oliveira. Colocaram algo nojento na marmita dela, e a sala inteira caçoou. Eu acho que... Não se preocupe com isso, interrompeu Ramalho, essa garota já perturba o ambiente da turma há tempo demais. Melhor seria afastá-la por alguns dias. Ou transferi-la. A professora Nogueira franziu a testa. Mas claramente alguém armou para ela. Nogueira, a voz de Ramalho endureceu. Ou você chegou há pouco na escola, ainda não entende. Algumas crianças nascem fora do que chamamos de comunidade. Você não pode curar o que é demoníaco. O clima na sala esfriou. Outra professora, Dona Laura Henriques, murmurou. Ouvi dizer que o vestido dela é daquele incêndio antigo, a última peça que restou. Ramalho soltou uma risada seca. E ela o usa como uma declaração. Como se quisesse lembrar o tempo todo de algo que a escola inteira prefere esquecer. Naquele mesmo momento, no fim do corredor, Lúcia estava encolhida no banheiro feminino. A porta trancada. Suas mãos apertavam o bilhete de maldição, agora já amassado. No escuro, o som de gotas caindo de um cano velho ecoava lentamente. Ela sussurrou. Por que tem que ser comigo? O que foi que eu fiz de errado? Uma vozinha sussurrou dentro de sua mente, porque você é o que restou de um segredo enterrado. Naquela tarde, uma assembleia extraordinária da turma foi convocada sob supervisão do professor de ética, Sr. Sérgio. Um homem alto, calvo, de voz grave e austera. Mas naquele dia, ele apenas ouvia. Lúcia foi chamada à frente da sala. Você é Lúcia Oliveira? Perguntou o professor Sérgio. Sou, respondeu com a voz trêmula. Sabe por que foi chamada para falar hoje? Lúcia olhou para os próprios pés. Por causa da marmita. Um aluno gravou um vídeo e espalhou na internet. Tem algo que gostaria de dizer à turma? A menina permaneceu em silêncio. Então ergueu o rosto. Eu não fiz nada de errado. Alexandre murmurou lá de trás.
O fantasma sabe falar, olha só. O professor Sérgio franziu o senho. Silêncio. Lúcia continuou, a voz embargada. Eu sei que todos me odeiam. Mas eu não sou um monstro. Carla soltou uma risada irônica. Então por que você vive com esse vestido? Lúcia se virou. Minha avó dizia, e o que é esquecido volta de um jeito ou de outro. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Mas logo Bruno zombou. Nossa! E você é o quê? Um fantasma contador de fábulas? O professor Sérgio bateu com a palma na mesa. Chega! O ambiente ficou tenso. Nós vamos investigar. Mas a partir de agora, quem continuar espalhando boatos supersticiosos será punido com rigor, disse ele, olhando para todos. Após a aula, Lúcia caminhava pelo corredor. Ela deu de cara com o diretor Silveira, que voltava do auditório. Ele a encarou de cima a baixo, com olhos gelados. Você de novo. Transformando esta escola num circo. Lúcia apertou os lábios. Eu não quero isso. Silveira se inclinou, ficando próximo ao rosto dela. Garotas como você não deveriam existir em Santa Teresa. Você é uma mancha. Lúcia permaneceu parada, segurando com força a barra do vestido. Ela não chorou. O tambor do início da aula ecoou pelo ambiente pesado da escola Santa Teresa. Era quarta-feira de manhã, o céu ainda encoberto. As nuvens pareciam prestes a desabar sobre um lugar já saturado de ódio e preconceito. Lúcia entrou na sala, sem mais traços de surpresa ou timidez diante dos olhares que perfuravam cada dobra de seu vestido. Ela aprenderá a não sentir. Ou, ao menos, a fingir que não sentia. Mas havia algo diferente hoje. A classe não a olhava mais apenas com desprezo, agora havia medo, um tipo de receio estranho, como se estivessem diante de algo perigoso. Alexandre foi o primeiro a falar, com um sorriso torto. Ei, vocês ouviram o que aconteceu? Maria José, sentada perto, cochichou como quem conta uma lenda. Minha irmã, que tá no 9º ano, disse que a amiga dela, Clara, quebrou a perna ontem só porque encostou no ombro da Lúcia. É verdade. Carla se meteu logo, a Lúcia estava passando na escada, a Clara veio atrás, tocou no ombro dela e, horas depois, craque. A perna virou. Sussurros começaram a se espalhar como ondas. Pedro coçou a cabeça. Mas foi só um acidente, não foi? Não foi coincidência. Bruno falou sério, ouvi um ex-professor dizer que esse vestido é de um incêndio em 2005. Era de uma aluna que morreu queimada. O espírito dela não descansou. Lúcia permaneceu calada. Suas orelhas ardiam. Os olhos baixos. Mas ela não disse nada. Então, como se o universo conspirasse, algo ainda mais chocante aconteceu naquela manhã. O professor de biologia, Matheus Galvão, desmaiou de repente enquanto explicava a matéria. Meu Deus, a professora Nogueira correu, os alunos se aglomeraram. O que houve com ele? Chama a enfermaria. Rápido, ele não acorda. Lúcia, sentada ao fundo, ficou imóvel. Até que Maria José gritou. Espera aí. Ontem o professor Galvão limpou a mesa para Lúcia sentar. Todos se viraram para ela. A atmosfera congelou. Teresa, sentada na frente, murmurou. Não pode ser, ele só queria ajudar. Ajudar? Ajudar é atrair desgraça, exclamou Carla. Lúcia se levantou, falou com a voz embargada. Vocês, o que estão dizendo? Eu não fiz nada. Bruno gritou. Foi você. Você é o azar em pessoa. Quem te toca sofre. É isso mesmo. Alexandre completou, esse vestido não é normal. Você carrega uma maldição. Lúcia recuou, esbarrando em uma carteira. Os alunos a cercaram, como se quisessem encurralá-la. Foi nesse momento que o diretor Silveira apareceu com a equipe de enfermagem que levava o professor Galvão. Ele olhou ao redor da sala, depois fixou o olhar em Lúcia.
O que está acontecendo aqui? Bruno rapidamente se pronunciou. Diretor, eu não tenho certeza, mas a Lúcia, acho que ela tem a ver com isso. Tem a ver? Silveira ergueu a sobrancelha. Ou você tem alguma prova? Não, mas, antes do professor desmaiar, ele sentou na carteira da Lúcia e ela disse que o vestido dela veio do incêndio de 2005. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Silveira franziu o senho profundamente, depois encarou Lúcia. Sua voz soou cortante. Traga esse vestido à minha sala no fim do dia. Lúcia apenas assentiu com a cabeça. O recreio passou sob um clima de tensão sufocante. O boato se espalhava como fogo em capim seco. Nos fundos da biblioteca, um grupo do 7º ano se reunia ao redor de um celular. Olha isso, disse João, mostrando o vídeo de Clara caindo. Não sei, mas ela nunca tinha quebrado nada antes. E você sabe? João se inclinou. A última pessoa que tocou nela foi a Lúcia. Ouvi dizer que uma professora antiga jogava sal e água benta ao redor da mesa dela. O quê? Sério? Sim, a professora Marisa, de artes. Ela dizia que a energia escura da menina se espalhava como tinta derramada. No fim do expediente, Lúcia levou o vestido até a sala da diretoria. Ela o segurava com delicadeza, como se fosse ferir um amigo querido. Silveira estava sentado atrás da mesa, tamborilando os dedos no tampo de madeira. Coloque-o na mesa. Lúcia obedeceu. Silveira olhou o vestido e perguntou com voz tensa. Esse é o uniforme interno modelo Street X 2005. Onde conseguiu isso? Lúcia respondeu baixo. Minha avó guardou. Era de uma conhecida. Conhecida, sua voz cortava como navalha. Não sei direito, o nome dela era Inês. O corpo de Silveira enrijeceu. As mãos apertaram o braço da cadeira. Inês Moreira? Lúcia assentiu. O silêncio que se seguiu foi mortal. Então Silveira riu, seco. Interessante. Muito interessante. Levantou-se, contornou a mesa e se aproximou de Lúcia. Sua voz baixou. Você sabia que, em 2005, esta escola passou por algo terrível. Mas certas coisas devem permanecer enterradas. Lúcia o encarou. Mas se forem enterradas, a verdade ficará debaixo da terra, como os que nunca foram lembrados. Silveira rosnou. Cale a boca. Não preciso de lição moral de uma pirralha imunda como você. De repente, arrancou o vestido das mãos de Lúcia e o jogou no chão. Fora da minha sala. Agora. Lúcia abaixou-se, pegou o vestido. Suas mãos tremiam, mas os olhos estavam firmes. O ar parecia pesado como cinzas. Assim que ela saiu, Silveira ligou. Alô? Chame o supervisor. A partir de hoje, a aluna Lúcia Oliveira deve ter a mochila revistada todas as manhãs. E não pode ficar sentada na mesma mesa por mais de 30 minutos. Não quero mais nenhum acidente. Naquela noite, na casa simples nos arredores da cidade, a avó de Lúcia, Dona Ana Moreira, tricotava quando a neta entrou. Ao ver os olhos dela inchados, soltou os fios. Lúcia, o que houve, minha filha? Lúcia colocou o vestido sobre a mesa, sufocada. Eles dizem que eu amaldiçoo as pessoas só porque uso o vestido da Inês. Dona Ana ficou em silêncio. Sua mão enrugada acariciou o tecido antigo. Minha querida, disse com doçura, esse vestido não é uma maldição. É uma lembrança daqueles que foram queimados em silêncio. Lúcia encostou a cabeça no ombro da avó. E, pela primeira vez, chorou. Na manhã seguinte, a escola Santa Teresa estava estranhamente silenciosa. O céu cinzento, a névoa cobrindo o pátio como se o lugar acabasse de sair de um pesadelo. Mas o verdadeiro pesadelo caminhava firme, com sapatos engraxados, terno escuro impecável, e nos olhos, o peso de uma culpa antiga. O diretor Salvador Silveira. Na sua sala, ele estava sentado diante da mesa, folheando um dossiê grosso com o título "Do Arquivo de Internato Ano Letivo de 2004 a 2005".
Nas bordas amareladas, marcas de dedos borradas. Dentro, dezenas de nomes riscados com caneta vermelha. Silveira tirou um charuto da gaveta, acendeu. A fumaça se elevou sob a luz amarelada. Ele fechou os olhos, como se revisitasse um passado distante. Vocês deviam ter desaparecido com aquele fogo, murmurou. A porta se abriu. A vice-diretora, Carmen Teixeira, entrou com um maço de formulários. Diretor, temos uma petição dos pais dos alunos do 6º A, sobre Lúcia Oliveira. Silveira ergueu a cabeça, irritado. Mais uma? Querem a expulsão da menina por abalar o psicológico dos colegas. Anexaram um vídeo da aula de ontem. Carmen colocou os documentos sobre a mesa. Ele soltou uma risada seca. Esses aí são tão fáceis de manipular. Mas o senhor não acha que deveríamos analisar melhor? A menina pode ser só uma vítima. Silveira bateu forte com a mão na mesa. Vítima? Carmen, você devia se lembrar muito bem, no incêndio daquele ano foi enterrado. 6 mortos já foram mais que o suficiente. Eu não vou deixar outra Inês reacender tudo isso na opinião pública. Carmen congelou. Inês. Inês Moreira? A avó da Lúcia é irmã gêmea da Inês, não é? Silveira se levantou bruscamente, contornou a mesa e se aproximou. É melhor você ficar calada. A menos que queira ser transferida para uma escola rural para dar aula de alfabetização. Carmen segurou o ar, assentiu e saiu da sala. Silveira sentou-se novamente, os olhos injetados. Ele abriu a gaveta e retirou uma pequena caixa de ferro. Dentro, uma chave antiga coberta de fuligem. Depósito A4. Ele apertou a chave na mão, fitando-a como se estivesse vendo a si mesmo 20 anos atrás. Outubro de 2005. Silveira havia acabado de ser nomeado diretor. O internato da escola ainda funcionava, destinado principalmente a alunos pobres, órfãos ou em situação vulnerável. Entre eles, estava Inês Moreira, 15 anos, vista como a líder silenciosa de um grupo de 6 estudantes internos. Durante uma reunião com os pais, Inês questionou Silveira diretamente sobre verbas suspeitas. Professor, por que os alunos do internato não têm aquecedor, se o orçamento prevê isso todo trimestre? Silveira respondeu friamente. Você não tem autoridade para fazer perguntas. Mas tem o direito de saber. É um direito dos alunos. Silveira bateu na mesa. Se não sabe respeitar os professores, não merece continuar aqui. 3 semanas depois, o incêndio aconteceu. O dormitório foi trancado por fora a 1h da manhã. 6 crianças morreram, incluindo Inês. A polícia concluiu que o motivo foi o curto-circuito acidental. Mas um relatório interno escondido por Silveira descrevia claramente fechadura externa com marcas de travamento manual, fogo iniciado no depósito de combustível do gerador. Esse documento foi embrulhado em papel impermeável e trancado no depósito A4, desde então selado. Naquela tarde, na sala dos professores, a professora Elisa Nogueira se pronunciou. Acho que isso está indo longe demais. Não podemos tratar uma aluna como se fosse uma aberração. Ramalho deu de ombros. Aquela menina é um desastre. Tá amaldiçoando a escola. Somos adultos. Professores. Desde quando acreditamos em maldição? Do final da mesa, Silveira rosnou palavra por palavra. Chega. Não quero mais ouvir o nome daquela garota. Quem continuar insistindo, será punido por insubordinação. Ele se levantou de repente e bateu com as 2 mãos na mesa. Aquele vestido precisa ser queimado. Assim como os rebeldes daquela época. Todos ficaram em choque. Ninguém disse uma palavra. O ar parecia ter desaparecido da sala. Um professor jovem, Estevão, murmurou para Nogueira enquanto saíam. Ele sabe de alguma coisa, tenho certeza. Ninguém reage assim só por causa de um vestido. Naquela noite, Lúcia estava no quarto, olhando para o vestido pendurado diante da cama. Sua mão repousava sobre o diário.
Sexta-feira, dia 13. A vovó disse que esse vestido era de alguém bom. Mas por que todos me veem como um monstro? Se quem usou esse vestido morreu queimada, será que eu também vou virar cinzas com ela? Dona Ana entrou com um copo de leite quente. Querida, está escrevendo? Lúcia fechou o caderno e balançou a cabeça. Vó, quem foi Inês? Dona Ana sentou-se, suspirando. Inês era minha irmã gêmea. Eu não tive coragem de te contar antes, tinha medo que você fosse arrastada de volta para aquele pesadelo. Lúcia a encarou. Ela morreu no incêndio de 2005? Dona Ana assentiu, com os olhos marejados. Inês enfrentou o diretor Silveira. Era forte, não aceitava injustiça. Mas foi justamente isso que a matou. Lúcia tremeu. Então, esse vestido foi o último que ela usou? A avó não respondeu. Apenas apertou a mão da neta. Lúcia sussurrou. Eu não vou ficar em silêncio. Não quero ser queimada no silêncio como elas. Na segunda-feira seguinte, a aula de abertura começou com uma longa lista de nomes sendo lida no pátio, onde os alunos se alinhavam sob o sol forte. A voz do professor Ramalho soava seca, impessoal. Alunos premiados do mês: Bruno Fernandes, maior média do sexto A; Carla Gomes, grande avanço em língua portuguesa. Alexandre Lopes, destaque esportivo. A cada nome, palmas surgiam mecanicamente. Mas o olhar de Lúcia permanecia fixo no palco, onde o nome dela fora colado no mês passado e depois retirado silenciosamente. Lúcia era boa aluna. Tinha notas acima da média em quase todas as matérias. Mas naquele dia, seu nome não foi citado. Teresa, ao lado, murmurou. Você ganhou o certificado mês passado, estranho isso. Lúcia não respondeu. Apenas apertou o punho, com um olhar vazio. Ramalho pigarreou. Além disso, informamos que a aluna Lúcia Oliveira, sexto A, por infrações repetidas ao uniforme escolar, por declarações de cunho supersticioso e por impacto negativo ao coletivo, está suspensa de todas as atividades extracurriculares até nova ordem. Sussurros se espalharam como epidemia. De novo ela. Ela não só amaldiçoa, agora tá em isolamento. Parece doença contagiosa. Lúcia ficou imóvel na fileira, o rosto vermelho como se tivesse levado um tapa. Teresa tentou falar algo, mas Lúcia virou-se, os olhos marejados. Na sala dos professores, Nogueira marchou até a mesa do diretor, a voz embargada. Senhor Silveira, eu discordo dessa medida. Silveira pousou a xícara de café, sem levantar o rosto. Do que está falando? Lúcia é uma boa aluna. Ela não fez nada de errado. Proibir a participação dela nas atividades é. Professora Nogueira, aqui não é aula de filosofia. Isso é uma instituição disciplinar. Mas. Chega. Silveira bateu na mesa. É por causa de professores como você que garotas como Inês Moreira acharam que podiam desafiar o sistema. Nogueira empalideceu. Então o senhor está admitindo o que aconteceu em 2005? Silveira caminhou lentamente até a janela. Sua voz fria como o vento. Não admito nada. Só sei que quem causa instabilidade deve ser eliminado. Seja Inês no passado ou Lúcia agora. Na quarta-feira à tarde, a turma do sexto ensaiava para a comemoração de aniversário da escola. Lúcia, fora do grupo, ordenou à professora de artes, Isabel Rodrigues. Lúcia ficou perplexa. Mas eu ensaio desde o início da semana, já decorei as falas. Seu nome foi retirado da lista. Ordem da direção. Bruno assobiou. Quem é que coloca fantasma para fazer teatro infantil? O grupo riu. Lúcia permaneceu imóvel. Teresa olhou para ela, querendo falar, mas o olhar da professora Isabel a fez recuar. No pátio, Lúcia sentou-se sozinha. O vento balançava o vestido cinza, levantando suas dobras como feridas antigas. Sexta-feira, diante de toda a escola, a lista de advertências foi lida em voz alta. A voz de Ramalho retumbava.
Aluna punida nesta semana, Lúcia Oliveira. Por uso de uniforme inadequado, não participação em atividades coletivas e violação das regras de sala. Lúcia ficou no centro do pátio, as mãos apertando o vestido. Silveira, sentado entre os diretores, não tirava os olhos dela. Um sorriso torto surgiu quando viu Lúcia baixar a cabeça, os ombros trêmulos. Naquela tarde, Dona Ana foi até a escola. Os cabelos brancos presos, um vestido roxo antigo impecavelmente limpo. Ela se postou na portaria como quem vai para uma guerra. Com firmeza, perguntou à recepcionista. Quero falar com o diretor Silveira. Sou responsável legal por Lúcia Oliveira. Pouco depois, foi recebida. Silveira estava sentado com as pernas cruzadas. Seus olhos se estreitaram ao ver a mulher entrar. Dona Moreira. Eu me lembro da senhora. Ana foi direto ao ponto. O senhor está empurrando minha neta para o mesmo abismo que empurrou minha irmã há 20 anos. Silveira levantou-se, com as mãos nas costas. A Lúcia está escolhendo esse caminho. Como? Por usar um vestido velho? Por não abaixar a cabeça para o bullying? Não venha me ensinar a administrar uma escola, Dona Ana. Não estou ensinando. Estou avisando, sua voz era afiada como faca. O senhor acha que enterrou tudo, mas o fogo não se apaga quando ainda restam brasas. Silveira bateu na mesa. Saia da minha sala. E leve sua neta maldita com você. Minha neta continua aqui. O que está voltando é a verdade, disse Ana, virando as costas. Naquela noite, Lúcia estava à janela, olhando o quintal úmido. A voz da avó veio da cozinha. Hoje fui falar com ele. Lúcia se virou, olhos arregalados. Vó, o que disse para ele? Não muito. Mas o suficiente para ele saber que não vamos mais nos calar. Lúcia abaixou o olhar. Eles me odeiam. A escola toda me odeia. Ana pousou a mão no ombro da neta. Você tem o direito de existir. Assim como Inês teve. Lúcia assentiu, os olhos úmidos. Na segunda seguinte, ao chegar à sala, Lúcia viu seu painel pessoal retirado. Os desenhos tinham sumido. Seu lugar foi movido para perto da porta, onde o vento gelado entrava. Sobre a mesa, um bilhete escrito à mão. Lugar de quem não pertence. Lúcia olhou ao redor. Ninguém olhou de volta. Nem Teresa sustentou seu olhar. Ela sentou, abriu o caderno e começou a copiar a lição. A letra tremia, mas era firme. Quarta-feira à tarde. O céu estava pesado. O vento passava pelos corredores longos dos blocos antigos, fazendo as janelas vibrarem como se sentissem medo. A escola Santa Teresa se preparava para a festa de aniversário na semana seguinte. O prédio estava agitado com listas de tarefas, montagem de palco e limpeza dos depósitos. A professora Isabel Rodrigues começou a dividir os grupos do sexto A bem em frente à sala de aula. Alexandre, Bruno, João, vão até a sala de artes buscar os quadros de pintura. Teresa, Carla, ajudem a organizar as estantes da biblioteca. E este grupo aqui? A professora olhou de relance para a lista. Lúcia, Pedro e Cristina, vocês vão cuidar do depósito A4. Lúcia ergueu os olhos, surpresa. Professora, o depósito A4 está trancado há muito tempo. Isabel franziu a testa. O professor Silveira acabou de entregar a chave. Hoje vamos abri-lo para verificar materiais antigos. Pedro suspirou. Por que justo a gente? Cristina resmungou. Deve ser porque tem um amuleto com a gente. Assim não seremos amaldiçoados. Pedro riu sem graça, mas lançou um olhar desconfortável para Lúcia. O depósito A4 ficava atrás da antiga quadra de basquete, abandonada havia mais de 10 anos. A porta de ferro enferrujada exibia uma placa desbotada, proibida a entrada sem autorização. Lúcia encaixou a chave e girou. Um estalo metálico ecoou alto. Um cheiro de mofo sufocante se espalhou imediatamente, como uma mistura de cinzas frias, madeira podre e metal oxidado.
Pedro tapou o nariz. Esse lugar não parece seguro para estudantes. Cristina entrou, chutando uma caixa de madeira destruída. Só poeira e teia de aranha. Até os fantasmas foram embora. Lúcia caminhava devagar, os olhos percorrendo as prateleiras de ferro tortas. De repente, parou. No fundo da sala, em uma fileira de ganchos enferrujados, pendiam dezenas de vestidos cinzas, idênticos ao que ela usava. Lúcia sussurrou. São vestidos Street X 2005. Pedro se aproximou e tocou o tecido. É igualzinho ao seu. Cristina olhou, a voz mais baixa. Devem ser uniformes antigos do internato. Mas, por que estão todos aqui ainda? Lúcia falou suavemente. Porque quem os vestia não está mais entre nós. Atrás de uma caixa de papelão desfeita, Pedro encontrou um pequeno baú de ferro. A fechadura estava corroída, mas cedeu com um pouco de força. Cuidado. Deixa que eu abro, disse ele, forçando a dobradiça. Dentro, havia um maço de documentos envoltos em papel impermeável, cobertos de poeira e um leve cheiro de queimado. No canto da capa, uma inscrição quase apagada. Uso interno somente para a direção escolar. Cristina puxou um dos arquivos e leu a primeira página. 15 de outubro de 2005 Relatório do incêndio no internato. 6 alunos mortos durante o incêndio noturno. Última pessoa a trancar a porta, Salvador Silveira. Pedro empalideceu. O quê? O diretor Silveira foi quem trancou a porta por último. Lúcia sussurrou, quase sem ar. Ele sabia. Ele escondeu isso por todos esses anos. Cristina virou mais algumas páginas. Aqui tem uma lista de nomes. Inês Moreira, aluna do 9º ano, foi quem denunciou problemas financeiros da escola. Lúcia desabou no chão. Os olhos arregalados, as mãos apertando os documentos. Pedro disse. Temos que entregar isso a alguém. À imprensa, à polícia, a qualquer um. Cristina hesitou. E se não acreditarem? Esta é uma escola privada, tudo pode ser abafado. Lúcia se levantou. Eu sei quem pode acreditar. Naquela tarde, na sala dos professores, Silveira segurava a lista de tarefas para o evento da escola, o rosto tenso. Quem autorizou aquela garota a entrar no depósito A4? Quem deu permissão? A professora Isabel Rodrigues tremia. Mas, foi o senhor quem entregou a chave. Silveira bateu na mesa. Idiota! E se ela encontrou alguma coisa? Um funcionário bateu na porta. Senhor, a aluna Lúcia Oliveira está na enfermaria. Ela desmaiou. Desmaiou. Silveira sorriu com desdém ou está armando outra encenação? Na enfermaria, Lúcia estava sentada, ainda segurando os documentos. Teresa apareceu na porta, hesitante. Lúcia levantou os olhos. Você veio fazer o quê? Teresa murmurou. Ouvi dizer que você desmaiou, fiquei preocupada. Lúcia a encarou. Por que você não falou nada naquele dia? Quando me humilharam na frente da escola inteira. Teresa baixou os olhos. Eu tive medo. Todo mundo tem. Lúcia forçou um sorriso amargo, mas tem verdades que não precisam de coragem para serem ditas. Elas só precisam ser ditas. Ela estendeu os documentos. Isso é prova. Silveira encobriu a morte da Inês. E de outros. Teresa ficou paralisada. Você tem certeza que devemos fazer isso? Lúcia respondeu, com os olhos brilhando pela primeira vez. Se não formos nós, quem vai ser? Naquela noite, Pedro e Cristina foram até a casa de Lúcia. Dona Ana abriu a porta, preocupada. Vocês estão aqui tão tarde? Trouxemos imagens do depósito A4. Eu fotografei tudo. Pedro mostrou o celular. Cristina acrescentou. E também escaneamos o relatório interno. Se algo acontecer, ainda teremos cópias. Dona Ana apertou a mão dos dois. Minha neta não está mais sozinha.
Lúcia apareceu, abraçando o vestido cinza com força. Vamos contar ao mundo, sussurrou. Os que foram queimados em silêncio terão voz. Segunda-feira. O céu estava cinza, como coberto pela fumaça de um incêndio que nunca se apagou. Na antiga biblioteca, os estudantes se reuniam em silêncio em torno de um anuário do ano letivo de 2004 a 2005 que Cristina achou escondido. Estava trancado na última gaveta. Alguém tentou esconder, ela murmurou, virando a capa envelhecida. Pararam na página da turma 9B. Bem no meio da última fileira, uma menina de cabelos longos, olhar intenso, usava o mesmo vestido cinza de Lúcia. Sob a foto, Inês Moreira Street, X 2005. Pedro estremeceu. É idêntica, igualzinha a Lúcia. Teresa sussurrou. Não é só parecida. Esse vestido é o da foto da Inês. Cristina virou a página. Ali estava a lista dos alunos mortos no incêndio de 2005. 6 nomes. Inês era o quarto. Temos que entregar isso a alguém, repetiu Pedro, com os punhos cerrados, ou não podemos deixar ele continuar enganando todo mundo. Lúcia permaneceu sentada, mãos no colo, encarando o rosto de Inês. Ela parece humana. Não um fantasma. Não uma maldição. Cristina assentiu. Porque ela era humana. Uma pessoa assassinada e esquecida. Teresa tremia. Mas se agirmos, Silveira vai descobrir. Ele pode fazer algo contra a gente. Lúcia disse suavemente. E se ficarmos calados, pode haver mais 6 nomes. Naquela tarde, Silveira soube que os alunos entraram na biblioteca fora do horário. Onde eles estavam, rosnou, apertando o telefone. Na biblioteca. Na ala de arquivos antigos, respondeu Carmen, hesitante. Silveira se levantou de um salto. Já encontraram. Na manhã seguinte, um aviso frio apareceu no quadro da escola. A partir de 3 de novembro, a aluna Lúcia Oliveira está suspensa por tempo indeterminado por comportamento subversivo, disseminação de superstição e prejuízo à imagem institucional. Lúcia chegou à escola e viu o papel. Teresa correu até ela. Lúcia, não, eu vou falar com a professora Nogueira. Isso não pode estar certo. Alguém já falou alguma coisa antes? Perguntou Lúcia, com voz vazia. Cristina mordeu os lábios. Tiramos fotos. Temos provas. Mas ninguém teve coragem de publicar. Pedro falou mais baixo. A escola bloqueou o Wi-Fi e proibiu celulares depois do horário. Eles estão controlando tudo. Lúcia olhou para o pátio, onde os alunos riam e brincavam como se nada tivesse acontecido. Mas quando ela passava, os olhares se desviavam, os passos se afastavam como se ela fosse uma sombra. Naquele meio-dia, Silveira convocou Lúcia para a direção. Sente-se, ordenou, com os arquivos sobre a mesa. Lúcia permaneceu de pé, abraçando o vestido cinza contra o peito. Silveira rosnou. Então você realmente acha que é a herdeira dos rebeldes de antigamente? Lúcia ficou calada. Vocês vasculharam o depósito, invadiram a biblioteca, desenterraram coisas que deviam ter sido queimadas há muito tempo. Quem você pensa que é? Sou alguém que o senhor não pode matar, respondeu ela, firme. Silveira avançou, arrancou o vestido de suas mãos e jogou no chão. Você é uma sujeira vestida de gente. Eu vou apagar você desta escola, da memória, de tudo. Lúcia abaixou, pegou o vestido. Os olhos brilhavam, mas não caiu uma lágrima. O senhor pode me expulsar. Mas não me silenciar. Silveira ficou paralisado por alguns segundos. Depois, rugiu. Fora! Lúcia caminhou pelo corredor como em transe. As fotos nas paredes foram substituídas, nenhuma mostrava seu rosto. As que mostravam, haviam sido retiradas. Todas as marcas de Lúcia Oliveira estavam sendo apagadas. Ela passou pela sala do 6º A, Teresa quis correr até ela, mas Carla segurou seu braço. Tá louca? Quer ser expulsa também? Teresa afastou a mão, mas Lúcia já havia passado sem olhar para trás.
Bruno murmurou. O fantasma foi expulso de verdade. Pedro observava com o rosto tenso. Cristina apertava os punhos. Ninguém riu. Mas ninguém chorou. O pátio da escola parecia um cemitério vazio. Lúcia caminhava sobre os ladrilhos frios onde já fora humilhada, taxada de amaldiçoada, ridicularizada sob aplausos. Mas hoje, não havia risos. Nem palmas. Apenas olhos desviando o olhar, como se ela fosse um fantasma de verdade. Lúcia parou no portão da escola, olhou para trás. Ela não chorou. Apenas apertou com força o vestido de Inês. E foi embora. Naquela noite, na casa modesta ao fim da rua, Dona Ana abraçou a neta. Eles não vão apagar sua luz, disse ela, com a voz trêmula. Lúcia encostou-se ao ombro da avó. Mas estou com frio. Como se todo o fogo do mundo tivesse se apagado. A avó apertou mais forte. Não. Porque você é a última brasa. E o fogo pode renascer das cinzas. 3 dias após Lúcia ser expulsa da escola, um envelope grosso e pardo foi deixado sobre a mesa da editora Clara Martins, apresentadora do programa investigativo de renome O Silêncio Mata, no canal de televisão nacional. Sem remetente, sem bilhete, apenas uma frase datilografada em letras maiúsculas: e não deixe que eles calem de novo. Clara abriu cuidadosamente. Dentro, um dossiê envolto em papel impermeável, uma foto do vestido Street X 2005, uma imagem de Inês Moreira com a nota: morta em incêndio com portas trancadas. Última pessoa a fechar: Salvador Silveira. Clara franziu a testa e virou até encontrar o relatório interno com a assinatura. O assistente Mateus exclamou: Você viu isso? O nome: Silveira. Foi ele. Clara assentiu, a mão levemente trêmula. Temos um estouro aqui, Mateus. Precisamos confirmar isso imediatamente. Ligue para ex-funcionários de Santa Teresa. Comece com alguém chamado Nogueira. Na manhã seguinte, batidas fortes à porta assustaram Dona Ana. Ao abrir, encontrou Clara Martins com o envelope em mãos, acompanhada de 2 cinegrafistas e um assistente. Bom dia. Sou Clara Martins, da TVE. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre Inês Moreira e sua neta, Lúcia Oliveira. Dona Ana ficou em silêncio por alguns segundos, depois se afastou. Entre. Esperei por esse dia durante muito tempo. Na escola Santa Teresa, Silveira estava em reunião com professores quando o celular tocou. Na tela, TVE solicitação de resposta. Ele desligou. Mas Carmen murmurou: O senhor deveria ver o noticiário de ontem à noite. Naquela noite, às 20 horas, o programa O Silêncio Mata começou com a imagem de uma chama dançando na escuridão. A voz de Clara Martins era solene. Em outubro de 2005, um incêndio devastador no internato da escola Santa Teresa tirou a vida de 6 estudantes. O caso foi encerrado rapidamente, atribuído a um curto-circuito. Mas 20 anos depois, recebemos documentos internos nunca revelados. Na tela, a imagem do relatório com a assinatura Salvador Silveira, responsável por trancar a porta. Em seguida, a entrevista com a voz trêmula de Dona Ana. Inês nunca dormia com a porta trancada por fora. Eu sei, porque era minha irmã. E eu acredito que alguém quis que aquelas crianças desaparecessem. Silveira jogou o controle remoto sobre a mesa. Malditos, como se atrevem a transmitir isso? Ele ligou imediatamente para o advogado. Interrompa essa transmissão. Vamos processá-los por difamação. Do outro lado, a voz do advogado tremia. Silveira, isso é grave. A polícia já entrou em contato. E há ex-funcionários da escola confirmando as acusações. Mentira. Você tem que resolver isso para mim. Ninguém resolve o passado, Silveira. A ligação foi encerrada. Na casa de Lúcia, a luz da TV iluminava seu rosto. Ela segurava o vestido de Inês no colo, as mãos tremiam ao ouvir a parte final do programa. Clara encerrava.
O caso Santa Teresa foi oficialmente reaberto pela Justiça. O atual diretor, Salvador Silveira, está suspenso do cargo e foi convocado como suspeito. Ela olhou diretamente para a câmera. E no incêndio daquele tempo, houve gritos que nunca foram ouvidos. Agora é hora de escutá-los. Na manhã seguinte, o país inteiro estava em choque. De Brasília a Recife, nas mídias e nas redes sociais, todos falavam o nome Lúcia Oliveira, a menina expulsa por usar o vestido de uma morta. A hashtag vestido cinza não silencia virou tendência nacional. Na escola Santa Teresa, o ambiente estava paralisado. Um grupo de alunos se reunia diante do novo quadro de avisos. João murmurou. Ele foi mesmo suspenso. Carla tremeu. Então, a Lúcia dizia a verdade desde o começo? Pedro falou. Ela não só dizia a verdade. Ela aguentou um tipo de tortura que nenhum de nós suportaria. Bruno baixou a cabeça, sem dizer nada. Cristina sussurrou. Fomos tão cruéis, tão errados. No mesmo dia, na delegacia do distrito, Silveira estava na sala de interrogatório. Diante dele, 2 investigadores e uma pilha de documentos. Um deles perguntou. Vai negar, mesmo com essa assinatura sendo sua? Silveira cerrou os lábios. Eu só segui o protocolo. Não foi intencional. E como explica o arquivamento dos documentos? Ou a expulsão de Lúcia Oliveira logo após o aparecimento das provas? Silveira suava. Aquela menina, ela queria me destruir. O investigador respondeu com voz dura. Não. O senhor destruiu 6 vidas. E quase mais uma. Naquela noite, Clara atendeu uma ligação desconhecida. Alô? Uma voz de menina respondeu. Sou. Lúcia. A senhora pode me ajudar a dizer algo na TV? Clara sorriu. O que você quer dizer? Quero dizer que Inês nunca desapareceu. E que eu nunca amaldiçoei ninguém. Só queria que elas vivessem na memória. Não nas cinzas. Clara se emocionou e respondeu após uma pausa. Você vai dizer isso. E o país inteiro vai ouvir. Uma semana depois da exibição do programa investigativo, o Ministério da Educação do Brasil divulgou um comunicado oficial. Declaramos a restituição plena da honra da estudante Lúcia Oliveira. O Ministério realizará uma cerimônia de entrega da Medalha da Coragem pela Verdade. Ao mesmo tempo, colaboramos com as autoridades para reabrir o caso do incêndio de 2005 na escola Santa Teresa. Na casa de Dona Ana, a campainha tocou. Lúcia abriu a porta e viu uma mulher bem vestida segurando um envelope dourado. Sou Júlia Ramalho, do Ministério da Educação. Você é Lúcia Oliveira? Lúcia assentiu, com cautela. Você está convidada a retornar à escola Santa Teresa como testemunha de honra. E este é o convite oficial do Ministério. Dona Ana se aproximou e segurou a mão da neta. Devemos ir? Lúcia apertou o envelope. Seus olhos brilhavam. Acho que chegou a hora. Naquele dia, a escola Santa Teresa foi tomada por um silêncio incomum. Alunos uniformizados formavam fileiras ao longo do grande pátio. A nova direção, antigos professores, imprensa e autoridades locais estavam presentes. Pedro, Cristina, Teresa e João estavam na primeira fila. Teresa sussurrou. Ela realmente vai entrar de novo no lugar que tentou destruí-la. Cristina respondeu, com os olhos marejados. Mas desta vez ela entra como sobrevivente. Não mais como vítima. O alto-falante anunciou. Convidamos a estudante Lúcia Oliveira a adentrar o pátio de honra. Todos os olhares se voltaram para o portão. Um carro branco parou. A porta se abriu. Lúcia desceu usando um vestido branco impecável, cabelo preso com cuidado, sapatos pretos brilhando. Mas em seus braços, ainda segurava firmemente o vestido cinza Street X 2005 como um símbolo irremovível. Ninguém disse nada. Até que, um a um, os alunos começaram a se levantar.
Bruno, aquele que cuspiu nela, foi o primeiro. Os olhos úmidos. Depois Carla. Depois João. Logo, todos os alunos da escola Santa Teresa estavam em pé. Lúcia caminhou lentamente entre as fileiras. Não com a cabeça erguida como quem vence, mas como quem carrega a voz dos que foram queimados em silêncio. No palco principal, o ministro da Educação entregou a Lúcia um diploma e uma medalha de prata com a imagem de uma chama. Em nome do governo, peço desculpas, Lúcia Oliveira. Por tudo o que foi negado, escondido, esquecido. Lúcia pegou o microfone e respirou fundo. O pátio prendeu o fôlego. Ela começou. Eu não sou filha do demônio. Eu não carrego maldição. O vestido cinza que eu usava não tem espírito assombrado. Ele carrega as memórias de quem viveu. Ela ergueu o vestido. A voz tremia, mas era firme. Inês Moreira era irmã da minha avó. Ela denunciou irregularidades. Ela foi queimada viva. Mas desde então ninguém teve coragem de dizer seu nome. Seus olhos marejaram. Nós, as crianças ignoradas, chamadas de fantasmas, proibidas de falar, só queríamos ser ouvidas. Ela se curvou. E então todo o pátio se levantou para aplaudir. Ninguém precisou ordenar. Nenhum cochicho. Apenas palmas sinceras, contínuas, retumbantes como sinos chamando de volta as almas esquecidas. Dona Ana chorava. Teresa chorava. Pedro limpava as lágrimas. Cristina soluçava. Lúcia sorriu. Pela primeira vez em toda a história, seus lábios se abriram num sorriso verdadeiro sem medo, sem máscara, sem rancor. Naquele mesmo dia, uma cerimônia foi realizada no canto do pátio onde ficava o antigo internato. Uma placa de pedra foi erguida, com os nomes dos 6 alunos mortos, e a inscrição: Fomos queimados em silêncio. Hoje, somos lembrados em voz alta. Lúcia depositou um buquê de flores brancas aos pés da lápide. E sussurrou: Inês, agora você foi vista. Naquela noite, no noticiário nacional, Clara Martins apareceu lendo a conclusão do documentário. Nem toda morte é esquecida. Nem toda chama serve só para queimar, algumas iluminam. Na cela da prisão municipal, Silveira estava atrás das grades, olhos vazios. A TV da cela exibia imagens da cerimônia. A voz do apresentador dizia: E por fim, a garota chamada de fantasma tornou-se a razão pela qual um país inteiro se curvou. Silveira rosnou, olhando a tela. Vocês acham que venceram? Tudo isso é só encenação. O colega de cela olhou com desdém. Você trancou crianças no fogo. Agora é sua vez de estar trancado. Silveira abaixou a cabeça pela primeira vez. Em silêncio. Na casa de Dona Ana, a noite era cheia de velas e risadas suaves. Teresa, Pedro e Cristina vieram visitar, trazendo bolo e suco. Teresa sussurrou: Lúcia, sabia que hoje, quando você falou, você não falou só pelos 6 mortos, falou por todos nós. Pedro assentiu. Ficamos calados demais. Você fez o que nenhum adulto teve coragem de fazer. Cristina colocou a mão sobre o vestido cinza. Esse vestido não é mais de um fantasma. É o vestido da verdade. Lúcia olhou para os amigos e sorriu. Ninguém deveria ser queimado por dizer a verdade. A verdade pode ser soterrada, distorcida ou ignorada, mas nunca desaparece. A coragem não está no grito mais alto, mas em não se calar quando todos se viram. Lúcia, mesmo sendo apenas uma menina, provou que a voz de um só pode iluminar uma sociedade cega diante da injustiça. Quando escutamos os mais fracos, não salvamos apenas eles, salvamos nossa própria consciência. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.